E o Flamengo pode estar reforçando seu time com um novo camisa 9 que se destacou no Campeonato Carioca. O Flamengo hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro. E acho que é candidato a tudo. Disparado, né? É engraçado que depois da data FIFA, o goleiro Bento tem 6 propostas. E o Fabrício Bruno tem 5. Né? Como é engraçado isso, né? Depois de jogar. As coisas mudam, né? Os empresários são bons, hein, cara? Os empresários são bons também, hein? Mas o Fabrício Bruno é um bom zagueiro, eu gosto dele. O Flamengo, gente, é uma máquina de fazer dinheiro. Então fala, galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, mais informações, as últimas notícias do Flamengo. E tem notícias sobre a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca aí contra o Nova Iguaçu. Tem também mercado da bola, né, com um possível reforço de um rival, né? Pode ser um rival aí da final do Campeonato Carioca. Pode ser um jogador do Nova Iguaçu que pode ir para o Flamengo. Tem também notícias sobre o Di Maria no Flamengo. Será que isso vai acontecer? Então fica até o final do vídeo para você ficar sabendo de toda essa repercussão, essa notícia que a gente vai trazer aí para você. Deixamos aqui os créditos para o jogo aberto, o link na descrição, e pedimos a você que nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e também o seu comentário, que é muito importante. Deixa bastante comentário aí, fechou? E like também. E agora vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo. Agora, ainda falando sobre futebol carioca, no sábado tem uma decisão daquelas. Nova Iguaçu e Flamengo, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca com transmissão da Band para você. Os detalhes aqui no Jogo Aberto. Nesse sábado, Nova Iguaçu e Flamengo abrem as finais do Campeonato Carioca de 2024. Se de um lado está o todo-poderoso Flamengo, com investimento milionário, do outro está o modesto Nova Iguaçu, em busca do seu primeiro título estadual da história. Com as melhores campanhas da Taça Guanabara, as duas equipes estão na final por méritos próprios. E eles já se enfrentaram nessa edição do Cariocão, pela segunda rodada, mas não saíram do empate. Agora, porém, a história é outra. Com a pausa para a data FIFA, os dois times vão chegar descansados para essa decisão. E a expectativa é de um grande duelo. Do lado do Flamengo, o técnico Tite tem apenas uma dúvida para escalar o time titular nesse sábado. O chileno Eric Pulgar treinou apenas na última quinta-feira com os demais companheiros e pode ser poupado visando a Libertadores da América. Caso ele não atue, Igor Jesus e Alan disputam uma vaga. No mais, o time do Flamengo deve ser o mesmo que vem atuando nas últimas partidas. Com certeza essa pausa aí foi importante para dar um descanso para o corpo, para a mente. Eu creio que a gente pôde alinhar alguns detalhes que a gente vinha pecando durante as outras partidas. Então, creio que foi importante e a gente poder também analisar o adversário, que com certeza merece todo o respeito pela grande campanha que vem fazendo até então. A gente vai entrar com muito respeito por eles, mas se impondo como Flamengo. Já o técnico Carlos Vitor não deve mudar o time que vem chamando a atenção nesse Cariocão. Classificado com a segunda melhor campanha do estadual, eliminando o Vasco na semifinal, o Nova Iguaçu não vai fugir de suas características para tentar surpreender o Flamengo. Aproveitar esse momento ao qual nós temos que realmente tentar não. Nosso trabalho já está coroado até onde nós chegamos. Isso aí é um jogo totalmente, são dois jogos totalmente diferentes, entendeu? E nós entendemos isso, vai ser a estratégia aquilo, é o jogo da nossa vida, é um momento único para se viver. Um dos destaques do Nova Iguaçu é o jovem Iago, meia de apenas 22 anos. Ele vem chamando a atenção especialmente pela qualidade com a bola nos pés e é uma das principais armas da Laranja da Baixada. É um sonho de criança se realizando. Tô conseguindo dormir tranquilo, né? Mas é uma pressão boa, né? Quem sabe que a gente vai firme para essa final, se Deus quiser vai dar tudo certo. A bola rola a partir das 5 da tarde deste sábado para Nova Iguaçu e Flamengo. E é claro, você acompanha todos os detalhes aqui na tela da Band. Boa, o Iago, na minha opinião, é a revelação do Campeonato Carioca. Jogou demais, está jogando muito bem pelo Nova Iguaçu. Campeonato Carioca, que tem transmissão, claro, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aqui na tela do Band Esportes. Amanhã você vai ver uma cobertura completa, a partir de 3 da tarde, começando o nosso pré-jogo, e às 5 a bola rola. Amanhã também conhecido como sábado, né? Exato. O antecipado. Amanhã é sexta-feira santa, né? Então, amanhã é o feriado, tô com cabeça já que é hoje. Problema. Amanhã é o feriado, e aí sábado vai ter uma cobertura completa, 3 da tarde começa o nosso pré-jogo. O Raio Monteiro, inclusive, vai estar lá do Rio de Janeiro, com a Jéssica, com o Caio Capato, toda a cobertura do Band Esportes.
e a partir das 5 da tarde a bola rola. Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, aliás, jogando esse primeiro confronto em casa, os 2 jogos no Maracanã, hein, Pretzel? Assim como foi a semi contra o Vasco. Não, o Nova Iguaçu acho que chegou no seu limite. Eu sei que o Carlos Vitor, que é o técnico do Nova Iguaçu, está empolgado. Tem valorizado muito a estrutura que o Nova Iguaçu montou com um elenco de jogadores jovens e rápidos. Isso é maravilhoso. O futebol apresentado pelo Nova Iguaçu foi muito legal. Mas em 180 minutos contra o Flamengo, dentro do Maracanã, acho que não aguenta. Acho que o Flamengo vai ser campeão. Flamengo favorito no Campeonato Carioca, portanto, por Alexandre Pretzel. E quem falou essa semana foi o Léo Pereira, o carolino, apaixonadíssimo Léo Pereira, que está vivendo uma boa fase em campo também. E ele fala agora para você aqui no Band Esportes. Com certeza essa pausa aí foi importante para dar um descanso para o corpo, para a mente. Eu creio que a gente pôde alinhar alguns detalhes que a gente vinha pecando durante as outras partidas. Então creio que foi importante e a gente poder também analisar o adversário, que com certeza merece todo o respeito pela grande campanha que vem fazendo até então. A gente vai entrar com muito respeito por eles, mas se impondo como Flamengo. A gente sempre tenta manter os pés no chão. O Tite também sempre vem nos alertando que quanto mais exibições boas a gente tem, mais a gente tem que aprimorar os detalhes do campo. Então a gente tem que ter um mental muito forte para que a gente possa chegar a cada jogo, mostrar aquilo que o torcedor quer, aquilo que a gente quer desempenhar dentro de campo, que é um bom futebol e que a gente possa estar com mental forte para vencer essas partidas. O Léo foi muito claro, né? Todo mundo sabe que o Flamengo é favorito, mas dentro de campo tem que mostrar, não adianta ficar só na camisa, né? Tem que jogar, mas o favoritismo é imenso. Então é um time bem afirmado, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Eric tá fora? Era dúvida, né? Acho que ele tá fora. Tá fora, né? Então tem que ver quem é que vai ver. O Igor Jesus, talvez, para começar a partida. Bom jogador também. Bom jogador, que é a aposta do Tite, da Juventude. Aí você tem a equipe bem afirmada do meio para frente. Você tem De La Cruz, você tem Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Só. É basicamente isso, né? E ainda com um elenco interessante no banco de reservas. Tem a perda do Gabigol, né? Não pode jogar, porque ele está suspenso preventivamente por doping, né? Até que haja um efeito suspensivo. Então, é um prejuízo, que é um jogador bem interessante, mesmo que o Tite não tenha muita simpatia por ele, mas é um jogador vencedor e acostumado ao Flamengo. Ainda assim, o Flamengo é favorito, eu acho que faz 2 vitórias. Acho que o prejuízo mesmo como você destacou, né, Pretzel, é mais pelo que é o Gabigol do que está o Gabigol. Hoje o Gabigol não está jogando muito, né? O Tite não aproveita muito. O Tite tem uma preferência clara pelo Pedro, deixou isso muito claro logo de cara, quando ele chega. O Pedro assume a titularidade, é o camisa 9, enfim, de fato, mas assume a titularidade, não sai mais, deixa o Gabigol no banco e ele diferentemente do que fez o Dorival Júnior, ele não tenta um encaixe com os 2 jogadores. Ele tem uma opção de jogo, um estilo de jogo, só um lá na frente, né? É isso. Então, não é uma questão de antipatia. Eu também não vejo uma simpatia, né? Qual é o meio termo entre simpatia e antipatia? Tolerância? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Pode ser, né? Então, de repente, existe uma tolerância entre os 2. Né? Tudo em prol do Flamengo. Isso que é o principal. Mas você não ter o Gabigol é um prejuízo? Claro que é. É um cara que é acostumado à decisão. Num lance ele pode decidir, sem dúvida pode decidir. Então, acho que é um prejuízo. É legal ver o Gerson de volta, né? Trabalhando fisicamente. Passou um susto, né? Passou um susto grande, cara. Uma questão renal, né? Um problema até diferente, mas é um jogador que, quando voltar em condição normal, é um baita reforço. Acho que é um grande jogador também. O Flamengo hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro. E acho que é candidato a tudo. Não, disparado, né? É difícil, a gente sabe que é muito difícil um time ganhar todas as competições. Palmeiras e Flamengo aí nos últimos anos mostraram isso, são sempre favoritos, mas é difícil papar todos os títulos, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente fala da zaga do Flamengo, uma zaga que tem dado muito certo, né? O Léo Pereira com o Fabrício Bruno, que volta com muita moral da seleção brasileira, foi titular, 2 amistosos complicados contra times europeus, foi bem nesses amistosos, segue sem perder uma disputa ainda na temporada 2024, como ele mesmo diz, desafia os atacantes a tentarem ser mais rápidos do que eu, até aqui tem dado certo. Mas, tanto o Léo Pereira quanto o Fabrício Bruno, aí principalmente o Léo Pereira, ele tem a sombra agora do Léo Ortiz. Chegou, jogador de qualidade, vem do Bragantino, tem a confiança do Tite que o levou à seleção brasileira e em pouco tempo deve disputar a titularidade nessa equipe, né, Prédio? Eu acho que a partir de Série A e Libertadores. No campeonato estadual, eu acho que ele não vai mexer.
Acredito que ele não vai mexer. Só para vocês terem uma ideia, o Luiz Soares, que é um monstro, no ano passado ele foi questionado. Qual foi o zagueiro mais difícil que você enfrentou no Brasil? Fabrício Bruno. Elogiou o Fabrício Bruno, disse que no 1 contra 1 dificilmente ele conseguiu passar. E ele mostrou nos amistosos. Contra a Inglaterra ele jogou bem, contra a Espanha nem tanto. Aliás, a defesa inteira do Brasil contra a Espanha não foi muito bem. Mas eu gosto do Fabrício Bruno. Aos 28 anos, né? Engraçado que depois da data FIFA, o goleiro Bento tem 6 propostas. E o Fabrício Bruno tem 5. Né? Como é engraçado isso, né? Depois de jogar. As coisas mudam, né? Os empresários são bons, hein, cara? Os empresários são bons também, hein? Mas o Fabrício Bruno é um bom zagueiro, eu gosto dele. Bom, ainda no Rio de Janeiro, mas mudando. Gostoso assistir o Flamengo jogar, né? O Flamengo está jogando bem, né? Você viu o que o Renato Gaúcho falou? Que hoje em dia o time que joga o melhor futebol do Brasil é o Flamengo, que ele está acima dos demais, e realmente o Flamengo do Tite está saindo do campeonato estadual num padrão alto, né? E agora vamos ver os confrontos que serão mais agudos na temporada, mas o trabalho do Tite, da comissão técnica, com o elenco que o Flamengo tem, é uma combinação realmente muito forte, né? O Rogério está pedindo um abraço para os filhos Matheus e Miguel em Belo. Fala, João, como você avalia a punição do Gabriel Barbosa? Cara, eu acho que ele, pelos relatos, ele não se comportou adequadamente. Ele merecia ser punido. Mas 2 anos, que na verdade se transformaram em 1, né? Achei um pouco exagerado, né? Até porque ele fez o exame de urina, né? Que agora apareceu o João Fiscal dizendo que viu o xixi sair lá da uretra do Gabigol, e fez o exame de sangue e tudo deu negativo. Então o problema foi o comportamento dele, que foi interpretado como uma tentativa de burlar, de fraudar o exame. Ele errou, claro, mas eu tenho a impressão de que houve um exagero aí nessa situação. Ele poderia ser punido, mas de uma forma menor. Roma, falar sobre mais uma bolada que o Flamengo recebe, desta vez 60 milhões em adiantamento da TV Globo por causa da Libra, da aderência à Libra. O Flamengo, gente, é uma máquina de fazer dinheiro. É bem verdade que vários clubes do futebol brasileiro, aqueles evidentemente filiados à Libra, né, acabaram sendo agraciados com esses 60 milhões de reais. Mas o Flamengo vem ganhando muito dinheiro. O Flamengo já havia fechado aí o acordo com o Zé Delivery, né? E vem faturando, vem melhorando as suas finanças a cada dia que passa. E eu não sei se isso vai acontecer nesse ano, depende muito do desempenho esportivo, eu acho, né? E da venda de jogadores também. Mas o sonho do presidente Landim é faturar 2 bilhões por ano. O Flamengo faturou em 2023 1 bilhão e 400 milhões de reais, para ser mais exato, 1 bilhão e 370 milhões de reais, com faturamento registrado no ano passado, né? Isso já foi, inclusive, votado no Conselho e tal, e com um superávit, ou seja, um lucro, caso fosse uma empresa, de 320 milhões. Gente, o Flamengo é uma máquina de ganhar dinheiro. O Flamengo virou uma máquina de ganhar dinheiro. É impressionante que mesmo sem um desempenho esportivo condizente no ano passado, o Flamengo tenha virado essa máquina de fazer dinheiro e faturando aí o faturamento recorde, né? Mais do que a CBF, eu já fiz um vídeo sobre isso, mais do que o recorde anterior, que era a CBF em 2022. O balanço de 2023 da CBF ainda não saiu. A gente vai falar mais sobre esse assunto neste vídeo, que tem um vídeo falando sobre esse aporte de capital. Foi um aporte de capital, foi uma antecipação, né, de direitos de televisão da TV Globo aos clubes filiados à Libra. Então o Flamengo recebe mais 60 milhões. É uma venda de um jogador aí de mais de 10 milhões de euros, só para você ter um termo de comparação, tá? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então o Flamengo cada vez mais vai ganhando uma grana, né, e vai fazendo fortuna. Então toda vez que alguém te perguntar de onde veio o dinheiro, tá aí de onde veio o dinheiro, também daí, tá?
Inclusive o meu companheiro Felipe Facincani, no programa Opinião Placar, da Placar TV, falou que o Flamengo dá aula no seu departamento de marketing, né? Eu não chego a tanto, o Facincani é palmeirense, eu não chego a tanto, tá? Acho que com um departamento de marketing ainda melhor, talvez o Flamengo ganhasse mais, mas é fato que é bom trabalho nesse momento. Melhorar o programa de sócio-torcedor, acho que é uma questão, mas isso aí o tempo faz, né? Com o tempo as coisas vão melhorando. Mas o Flamengo virou uma máquina de ganhar dinheiro, gente. É impressionante, assim, mesmo sem vendas como a do Vinícius Júnior, do Reinier, por exemplo, o clube vem conseguindo cada vez mais se viabilizar financeiramente, né? E não tem para ninguém, assim, o poder de geração de receita do Flamengo virou algo espetacular. Vale lembrar que em 2013, para um termo de comparação, o Flamengo faturava 7 vezes menos, ou seja, 200 milhões de reais. E a dívida estava na casa dos 750, 800 milhões, né? Quase 4 vezes mais a capacidade de receita do Flamengo. Hoje, a onda virou completamente, tá? Lembrando que o Flamengo volta a campo, o Pulgar é dúvida, né? No próximo sábado para disputar a partida primeira decisiva do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, mando do Nova Iguaçu, estaremos, eu, claro, na transmissão do canal Band Esportes, ao lado do Ivan Bruno, Tomás Rafael, Raí Monteiro, Jéssica Dias, Caio Capato, grande equipe, gente do Maracanã. Eu não estarei no Maracanã dessa vez e conto com a sua audiência para acompanhar o jogo, né? As grandes notícias, né, são os jogadores do Flamengo que saem sãos e salvos da data FIFA, né? Como De La Cruz, Arrascaeta, Vinha, Varela já tinha retornado anteriormente para acompanhar o nascimento da sua filha, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, né? Isso só mostra como o Flamengo vai perder jogadores na Copa América, né? O Pulgar deveria ter disputado aí amistoso, inclusive contra a França, pela seleção chilena, mas acabou sendo cortado por causa da lesão que ele tem, né? Já iniciou a transição campo para o time do Flamengo, mas fica difícil saber se ele vai poder enfrentar a equipe do Nova Iguaçu no próximo sábado. E eu vou fazer um vídeo detalhando mais a questão do Nova Iguaçu, porque o técnico do Nova Iguaçu, o Carlos Vitor, o Cal, ele vai armar uma surpresa para o Flamengo. Então é bom ficar ligado nisso aí, é bom o técnico Tite ficar ligado nisso aí. É evidente que o Tite está estudando o time do Nova Iguaçu, já estudou bastante durante a data FIFA, vai estudar ainda mais até o momento do jogo, porque pode ter uma surpresa aí. Eu vou trazer isso num vídeo, acho que nesta quinta-feira, falando mais sobre o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, porque o time do Nova Iguaçu não é um time que se defende, não. Aliás, o único gol que o Flamengo sofreu nesse campeonato estadual foi do Nova Iguaçu, né? Do Carlinhos, que é um bom centroavante. Você acha que o Flamengo precisa de centroavante por causa dessa questão do Gabigol? O Pedro pode ser convocado para a Copa América. Eu não acho que o Carlinhos seja jogador para o Flamengo, perde muitos gols. Tá bom? E o Flamengo pode estar reforçando seu time com um novo camisa 9 que se destacou no Campeonato Carioca. Isso se deve à não garantia da permanência do Gabigol. Segundo o site, a diretoria do Flamengo e o Tite enxerga com bons olhos a contratação do artilheiro do Nova Iguaçu e do Campeonato Carioca. Carlinhos, de 27 anos e 9 gols no ano, ele já teve passagens pelo Corinthians e os seus representantes já estão conversando com o Flamengo para uma possível transferência. A diretoria do Flamengo tem uma excelente relação com o pessoal do Nova Iguaçu e isso pode ser um trunfo para o clube carioca. Ainda não se sabe sobre valores, mas não deve ser problema para o Flamengo que pensa em aproveitar essa janela de transferências. Mas diz aí, você apoia a contratação do Carlinhos? Deixa nos comentários. E outro nome que também surgiu foi o do Di Maria, que está saindo do Benfica e segue livre no mercado. O jogador já afirmou que pretende voltar para a América do Sul e o seu sonho de disputar a Libertadores. E o Flamengo também já demonstrou interesse no jogador tempos anteriores. Ao que parece, é o grande momento do Flamengo conseguir contratar o craque argentino que foi campeão da Copa do Mundo em 2022. Como ele está sem clube, o Flamengo não precisaria comprá-lo de outro time. Mas diz aí, você aprova a contratação do Di Maria? Deixa nos comentários.
Então galera, esse foi o vídeo aí, né? Só para encerrar, pedir a vocês que por favor deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sino, seu comentário do que você achou das notícias todas aí, seu palpite para Flamengo contra o Nova Iguaçu e também sobre essas possíveis contratações, né? Do Carlinhos, né? Que segundo o site aí pode ser o novo reforço do Flamengo, e também o Di Maria, né? Que é um dos nomes aí apreciados pelo Flamengo, e pode ser sim que ele surja como uma possibilidade para o Flamengo, visto que o Flamengo busca trazer, né, sempre bons jogadores. Tem um Gabigol que talvez não fique, né? Tem também algumas outras situações que o Flamengo precisa-se sempre trazer jogadores pensando na Copa América, né? Não que o Di Maria não esteja na Copa América, mas a gente não sabe, né, como é que vai ser. Mas enfim, vocês podem deixar se vocês aprovariam a contratação do Di Maria ou não. E também do Carlinhos, claro. É isso aí, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo. Tamo junto.